você vai fazendo as anotações, então eu reajo dessa maneira nesse contexto. Se esse contexto se repete várias vezes, você tem um padrão. Então, com o padrão, você começa a ter uma sinalética. Então, toda vez que acontece isso, toda vez que eu sinto isso, acontece uma coisa boa. Toda vez que eu sinto aquilo, acontece uma coisa ruim. A gente tem essas impressões A gente tem mesmo, né? impressões... Não visto mais aquela roupa porque aquela roupa me deu azar, Exatamente. né? E aí depois, às vezes naquele dia foi só coincidência, mas depois de um tempo, você começa a reforçar isso e passa sempre a dar... E o contrário também. Essa aqui é a minha roupa da sorte. É a roupa da sorte. Então, toda vez que você usa aquela roupa, você tende a ter mais sorte, porque você já se empoderou daquela energia, você já se empoderou você já se posicionou que você vai ter sorte naquele dia. Então tem uma energia por trás de tudo isso. Volta no pensamento que a gente falou no bloco anterior. Então, imagina você ter um guarda-roupa onde você só tem roupa da sorte. Como que ia ser a sua vida? Nossa, que maravilha. Não ia ser bom? Teria uma boa qualidade de vida, né? Já ia ajudar a melhorar, já ia ajudar. Né? Então, é isso que a gente fala. Começa a trazer esses detalhes para o seu dia a dia, para a sua vida mesmo. Não fica esperando uma coisa acontecer externa. Não fica esperando para ser feliz só nos feriados, só no seu aniversário. Começa a trazer momentos em que você se reforça positivamente para todo dia. E anotar isso é importante. E anotar isso né? é importante, porque senão você não consegue criar um padrão. É mesmo que, por exemplo, a gente se projeta fora do corpo. Muitas vezes você tem uma experiência, né, lá no extrafísico, só que quando você volta, de repente, você ainda lembra de toda a experiência, mas... E com o tempo vai perdendo, esquecer, depois de alguns anos você começa a duvidar da importância que teve naquele momento, aquela manifestação. E aí você começa a duvidar de você mesmo, que é o oposto do que a gente quer fazer aqui. A gente quer cada vez estar mais confiante da nossa capacidade. E é até uma maneira de se comprovar a existência do mundo extrafísico, perfeito, né? Da multidimensionalidade. E é bom também anotar, além dos detalhes de parapercepção, tudo também os detalhes físicos, né? As como se fosse um diário, as sincronicidades, né? exatamente. As sincronicidades, tudo. A ideia é essa, cria um diário evolutivo. Evolutivo. E aí você mantém ele por alguns anos, até isso ficar natural. E aí você vai se aperfeiçoando, você vai ficando profissional naquilo. Acha a sua forma de fazer pesquisa, acha a sua forma de que você fique confortável. Porque tem muita gente também que acaba desistindo porque a pessoa se obriga a se adequar a uma técnica que não deu certo para ela. E aí ela desiste. E você fala, não, a gente vai testar diversas coisas e vai se adequar às melhores. Por isso tem aquele princípio, né? Não acredita em nada. Tem as suas próprias experiências. Tem as suas próprias experiências, né? Até você chegar ao quem realmente você é, né? Mas através da autopesquisa, né? Não do que o outro está dizendo. E aí isso te ajuda a ter uma atuação mais autêntica, uma manifestação mais sincera de você mesmo. Você tem informação, né? Você passa a ter informação. E aí com informação as decisões passam a ser suas. Você diminui as suas reações e aumenta as suas ações. Bem, e a idade cronológica, né? Da consciência. As pessoas nem sempre refletem. A idade cronológica da pessoa nem sempre reflete o seu nível de autoconsciencialidade, do seu autoconhecimento. Ainda nos preocupamos muito com o soma, com a idade biológica e ações somente no plano intrafísico. E muitas vezes chegamos à terceira idade agindo igual criança, com carências, manias egocêntricas, sem uma atividade intelectual ou assistencial. Essa postura interfere na qualidade de vida? Ela pode causar uma melinha, que quer dizer uma melancolia intrafísica? Muito boa pergunta, Ana. Eu considero que sim. A pessoa que não conseguiu ter um bom... que naturalmente, independente de se sentir ou atuar no paradigma consciencial, ela naturalmente se sente na terceira idade e não sente que produziu o suficiente, ela vai ter um incômodo. Isso é o mecanismo, é a inteligência evolutiva, né? O mecanismo da evolução propriamente dito, porque o que adianta você ter 80 anos e não ter se sentido produzido nesses 80 anos? Sendo que às vezes alguém com 30 já se sentiu mais, já produziu mais do que... Não que seja uma competição, cada um tem a sua programação específica, cada um tem suas coisas para fazer. Mas se sentir mais para o final da vida, se sentir que não produziu o suficiente, não deve ser
não deve ser a melhor maneira de você fazer a transição para a extrafisicalidade. Mas, e nunca, sempre tem tempo, né? Sempre tem tempo. Sempre tem tempo para recomeçar, mesmo que seja... Um dia antes da dessoma já é válido, porque qualquer mudança feita na intrafisicalidade, no intrafísico, ela vale mais, ela vinca mais forte nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa estrutura pensênica. E isso a gente consegue carregar para as outras vidas. Então, esse vínculo, ele é importante. E seria mais inteligente, obviamente, a pessoa ter conseguido lidar com os traumas dela na primeira parte da vida, para ela estar mais produtiva depois. Só que a gente não aprende isso na escola, né? A gente, de maneira geral, a nossa cultura não é preparada para tratar com as coisas que nos traumatizaram. E até a gente identificar isso e até começar a tratar, às vezes... A vida passa muito rápido. Às vezes rápido. passa muito rápido. É muito rápido. Mas, de qualquer maneira, sempre tem tempo. Sempre tem tempo. E não tem um livro esquecendo com esse título, que nós estamos aqui de uma passagem, né? Então, uma preparação, a gente está aqui para evoluir, para seguir, para voltar em uma outra vida, mas tudo que aconteceu aqui é importantíssimo, né? É aquela história, se você não conseguiu dar o exemplo, você sirva de exemplo, né? Aprenda com as coisas que aconteceram. Exemplarismo não se culpe, exatamente. Não carrega a culpa, não carrega a bagagem da culpa. Transforma a culpa em aprendizado. Tá bom, já aprendi. Não preciso mais repetir essa lição. Porque se você ficar na culpa, você vai querer passar por aquilo de novo até não sentir mais culpa. E não precisa. Aprende com aquilo, você vai viver mais leve e você vai conseguir servir de exemplo. Você vai conseguir falar a respeito sem melindres, sem 9 horas, sabe? Abertamente, com autenticidade, que a gente falou agora há pouco. Você vai ser sincero com você mesmo. A gente não está aqui para ser perfeito, a gente está aqui para ser melhor. Para ser melhor. Então, cada dia melhor. É só isso. Assim, seguindo essa matemática, todo mundo vai longe. Então, e aí podemos dizer que o parapsiquismo, ele é uma ferramenta, vamos dizer assim, né, que facilita você chegar a uma pacificação íntima. Exatamente. Porque vai melhorando a sua qualidade de vida e chega a uma pacificação íntima. Então, a gente falou de 2 ferramentas muito importantes, que foi o parapsiquismo e a pesquisa. A pesquisa. Juntando elas, você vai conseguir ter contexto, você vai conseguir ler os contextos de maneira melhor, as relações de maneira melhor, vai conseguir tomar mais decisões, ou seja, vai ser mais ativo do que reativo, e é isso, ao longo do tempo, pode te levar a uma pacificação interna. Você vai conseguir viver mais tranquilo com as situações e com as adversidades da vida. Só que apenas desenvolver o parapsiquismo e fazer a pesquisa não resolve. Você tem que tomar atitude em cima do que você está vendo. Você tem que fazer alguma coisa, porque, afinal de contas, a vida é sua. Você tem que assumir essa responsabilidade. Então, essas ferramentas nos ajudam a tomar decisões mais assertivas. No fundo, é para isso que elas servem. E aí você vê o sentido da vida, né? Exatamente. Chega ao sentido da vida e tem essa pacificação, né? Então, professor Igor, é comum muitas pessoas terem dificuldade para dormir. O parapsiquismo, ele pode de alguma maneira ajudar? Estamos de volta com o programa Parapsiquismo em Foco. E o nosso convidado de hoje é o professor Igor Cabral, que está conversando conosco sobre parapsiquismo e qualidade de vida. Eu sou Ana Ferreira e o nosso programa Parapsiquismo em Foco está sendo transmitido no rádio em 1320 AM, no aplicativo gratuito Sempre RCI, no site semprerci.com.br, no Facebook Rádio RCI Iguaçu, onde é possível você ver o vídeo ao vivo. E pelo WhatsApp, anote aí. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Bem, estão conosco também no Facebook a Cida Nicolau, a Silvia Jerônimo. Oi, pessoal, tudo bom? E tem uma pergunta da Maria Madalena Esteves, para o professor Igor, tá? Penso que quanto mais tarde, mais difícil para demonstrar certos conceitos, para desconstruir certos conceitos. Não que seja algo para desanimar, mas algo a considerar
para ter mais paciência. O que acham? Pode ser o caso, dependendo da pessoa, né? Claro. De qualquer maneira, para mim, do meu ponto de vista, a desconstrução dos conceitos, ela vai estar mais atrelada. Eu entendo que, assim, você fala que é mais difícil porque você passou mais anos da sua vida escutando daquela maneira, né? Sabendo que a vida seguia aquele rumo. Nem noção de Nem que noção existia às da vezes nem noção disso, multidimensionalidade. né? Mas, assim, o que ajuda, de fato, a desconstrução do conceito é a profundidade da pesquisa. Quanto mais fundo você vai na pesquisa, quanto mais fundo você vai na origem daquele conceito, fica mais fácil de você falar assim, esse conceito aqui é furado, esse conceito aqui é sólido. Então, isso é o que de fato vai ajudar. Então, se quiser começar a mudar os paradigmas, é estudar a diferença entre eles mais a fundo. Porque aí você consegue ter base para falar assim, isso daqui realmente não, isso aqui era confuso, era místico, era historinha, era lenda, isso aqui não era fato. Isso aqui é fato, isso aqui é sólido, isso aqui é verdade, isso aqui é comprovável. Mesmo que seja só para você, mesmo que seja usando o princípio da descrença, você consegue se comprovar daqueles fatos, você consegue se comprovar daqueles fenômenos. Então, elaborando isso, aprofundando dessa maneira, eu acho que a superação e a desconstrução de conceitos antigos e a construção ou a consolidação de conceitos novos, ela vai ficar mais natural, ela vai ficar mais sólida, mais estruturada dentro do seu posicionamento, dentro do seu pensene. Eu acho que é nessa linha. E eu acho que também um ponto importante da conscienciologia é dessa liberdade da pessoa se autoconhecer, se autopesquisar, sem cobrança de religião, de cientificidade, né? Então, apesar da conscienciologia ser uma ciência, mas ela te dá ferramentas, flexibilidade para você fazer essa autopesquisa, né? Eu acho isso muito importante. Eu concordo. E não tem idade, gente, porque qualquer momento é momento de começar. Inclusive a gente tem uma colega que escreveu um livro sobre o despertamento parapsíquico dela na terceira idade, que chama As Minhas 4 Estações. Ela esteve aqui no programa passado, né? Exatamente. Pode acessar pelo Facebook a gravação. Ela falando de toda a experiência, e ela era uma científica. Exatamente, científica acadêmica. Ela usava o paradigma científico, né? Científico. E conheceu a conscienciologia, ou ela começou a entender as manifestações dela depois que ela começou a pesquisar a conscienciologia. Foi. Então, assim, temos diversos exemplos e sempre vale estudar, sempre vale desconstruir coisas que não vão ajudar a gente no processo evolutivo. Isso tem como base a inteligência evolutiva. O que é mais inteligente para a sua evolução? Qual que é a maneira mais eficaz de você evoluir? Isso não significa que vai ser fácil, né? Não, isso não, mas não é fácil. Mas também não significa que é impossível. Depende então, da vontade. E volta para a questão, a consciência supera tudo. Depende do quanto você está disposto a investir nessa nova empreitada, de certa forma. E eu só reforço que é muito importante, né, esse autoconhecimento. Com certeza. Eu acho que é tudo. Então, voltando à nossa pergunta que deixamos lá para o nosso ouvinte refletir, né, que muitas pessoas têm dificuldades para dormir. Então, o que o parapsiquismo, de algum modo, ele pode ajudar? O legal nesses aspectos é usar o parapsiquismo realmente como ferramenta de diagnóstico. Então, você consegue identificar se tem alguma energia ruim, se alguém trouxe alguma energia ruim, se a casa ficou inadequada, né, ficou incompatível com você, se tem consciências te atacando, te vampirizando, se alguém está chateado com você e está mandando pato pensênis. Isso é um longo assunto, né? Isso dá basicamente um outro programa só sobre isso. E aí, com o parapsiquismo, você consegue diagnosticar o que pode estar sendo isso. Você está tendo, às vezes, projeção pesadelar, o pessoal te perseguindo, o pessoal te matando, te torturando, né? Você começa a ter sonhos que são altamente desagradáveis. Pesadelos mesmo, né? E aí, com o parapsiquismo, você consegue achar um termômetro para isso, tentar identificar de onde está vindo isso. Pode ser só estresse seu também. Você está nervoso com algum... Vai ser... Sua empresa está passando por uma crise e você está com medo de ser mandado embora. Pode ser natural seu, mas pode não ser. O parapsiquismo te ajuda a fazer essa identificação. O que é seu, o que não é seu, de onde está vindo, e aí com isso você toma a decisão do que você pode fazer para melhorar.
Isso tudo é muito importante, inclusive pode ser também de você, não é interessante você assistir um filme violento antes de dormir, né? Exatamente. Então tem uma série, ou brigar, discutir, E dormir tudo isso chateado com interfere, alguém. né? Tudo isso interfere na Tudo qualidade isso interfere, do exatamente. sono, né? O sono, na verdade, é o maior termômetro, né? Se você está tendo uma boa noite de sono, você está com a consciência tranquila. Se Pois não é. está, tem alguma coisa que você precisa tomar uma decisão em cima de alguma coisa que você não está tomando. Pois é, né? Importante isso, você para ter uma boa qualidade de sono, relaxa, trabalha as energias, E aí volta né? naquela história, né? Tostines porque é fresquinho ou é fresquinho porque é tostines? Aí você fala pra mim, eu não estou tendo qualidade de vida porque eu não estou dormindo bem, ou eu não estou dormindo bem porque eu não tenho Porque eu não qualidade tenho de uma vida. qualidade de vida. Na dúvida, tem uma técnica que a gente usa na CIV, que é o Qigong. Todo dia antes de dormir, trabalhe as energias. Tire uns 10, 15 minutos, limpe o quarto, se acalme, trabalhe as Bons energias, bons pensamentos, pensamentos, evoque bons momentos bom momento. que você teve, traga à sua mente tudo, né? Momentos que você estava feliz, momentos que você estava bem relaxado, e você tem a ter uma tendência a dormir melhor. E faça isso seguidamente, não vai fazer uma vez por semana só, que, né? Faça isso 2, 3 meses, toda noite, e você tem a tendência a estar bem melhor. E aí você acorda bem e E aí aí vai você tem um dia passar um melhor. dia melhor. Tudo Exatamente. vai sendo Aí, uma aí você consequência. reverte essa rodinha aí. Isso aí, tudo é o pensamento e as ações, E as né? ações. E aqui está conosco no Facebook o Carlos Menezes. Boa tarde, excelente tema para discussão, né? Boa tarde, Carlos. Bacana, Carlos. Obrigado aí pela participação. Então, com toda essa nossa conversa, a gente sabe, né, aprendemos que a consciência ela é muito superior a esse corpo físico e que estamos nessa vida para evoluir. Não é isso mesmo? Exatamente. Então, ao longo do nosso processo evolutivo, precisamos nos reconciliar com todos os nossos desafetos ou mesmo pessoas que convivemos no dia a dia e de alguma maneira guardamos alguma mágoa. Pois tudo que houver de mal parado, né, referente a todas as nossas relações, é um passo em direção ao desequilíbrio dos nossos corpos de manifestação, que pode levar a uma doença física. Você concorda com essa questão? É importante perdoar? Vai melhorar a qualidade de vida? Com certeza, eu concordo tranquilamente, né? Tem até aquele ditado chinês que o nosso colega Mário adora dizer assim, a pessoa que quer se vingar, ela tem que cavar 2 covas, né? Porque ela sim. com certeza também está indo para um buraco. É. Então, lidar com sentimentos ruins ou emaná-los, alimentá-los, é uma escolha. Você, de qualquer maneira, você está se colocando na postura de estar retroalimentando essas situações. Se você estiver reclamando de alguém, de alguma coisa, problema, igual a gente falou antes, problema todo mundo tem, a vida, né, traz diversas adversidades para a gente tá se superando e superando os problemas de fato. Então, viver dessa maneira, viver nesse dial, né, nessa estação negativa, ela tende a trazer problemas físicos. Sair disso vai exigir um esforço, vai exigir uma autopesquisa e vai exigir perdoar. E na maioria das vezes, e pedir desculpa, né? Vai ter, às vezes, deixar de ser orgulhoso, pedir desculpa. E na maioria das vezes está atrelado, que nem a gente falou antes, ao momento... Pedir desculpa e não repetir. E não repetir. Se comprometer a não repetir. Não repetir aquela ação, exatamente, né? Ou aquele pensamento. Exatamente. E, assim, na grande maioria das vezes você vai chegar à conclusão de que você poderia ter tido uma postura diferente quando você ficou chateado, ou quando você ficou com raiva, que não necessariamente era a responsabilidade da outra pessoa. Uhum. Foi um mal entendido, foi uma coisa que naquela hora você estava esquentado, você estava estressado. Então, tem até uma outra frase que eu gosto bastante, que é assim, você não consegue ver o seu rosto numa água agitada. É a mesma coisa quando você está com raiva. Uhum. Você não consegue refletir direito as coisas, você não consegue pensar sobre a situação da maneira adequada. Então, crie técnicas, use coisas que te ajudem a estar mais no equilíbrio do que no desequilíbrio. Uhum. E o estado vibracional, e a mobilização básica de energia, elas são ferramentas profiláticas e eficientes para dar sustentabilidade
a essa mudança do reciclante pesquisador? É a base, é o que vai, de fato é o que você falou, vai sustentar todo esse processo. É uma transição, né? Você sair de um ponto e chegar em outro não é, eu acordei de um jeito, dormi de um jeito e acordei de outro. Você vai exigir um pouco de esforço, um pouco de estudo, um pouco de pesquisa e dedicação. E nesse processo, bastante estado vibracional para você manter os seus corpos em equilíbrio, limpos, Sim. para manter uma interação energética mais fácil de ser identificada, e a MBE para você também estar trabalhando e desenvolvendo o energossoma, a sua percepção energética. E faça o EV, a gente recomenda fazer sempre, né? Pelo Sempre, menos né? 20 vezes por 20 dia. vezes por dia, no Pelo mínimo, menos, no né? mínimo, no mínimo. E aí, mas o que acontece? A pessoa só lembra de fazer o EV quando ela já não tá bem. É verdade. Ah, tô estressado, tô nervoso, Ou tô tô numa chateado. Ó, situação peraí, vou assim, fazer EV. E aí fica bravo porque não tá conseguindo fazer EV. numa situação de emergência, né? Exatamente. Então, assim, faça EV quando você tá bem, para quando você precisar de fato, ficar fácil de instalar ele. Vai ser mais natural. Então, toda essa mudança intraconsciencial, né, que é feita, as pessoas que conhecemos aqui no intrafísico, elas perceberão essa mudança que está acontecendo com a gente. E aqueles que estão do extrafísico, eles também podem sofrer repercussão, eles também percebem essa nossa mudança. Como acontece isso? Sim, a mudança, quando a gente se posiciona de uma maneira diferente, quando a gente consegue consolidar esse posicionamento, a mudança, esse posicionamento, essa mudança, ela é refletida multidimensionalmente e pluriexistencialmente, né? Então, as pessoas que tiveram contato com a gente em outras vidas, elas também vão nos reconhecer de uma maneira, vão ver que nós mudamos. As pessoas que convivem com a gente mais de perto também vão notar alguma diferença. É natural, a nossa energia vai estar mudando, os nossos pensamentos vão estar mudando, a nossa manifestação emocional vai estar mudando. É natural esperar que as pessoas identifiquem e essa repercussão vai acontecer e esse reconhecimento vai se dar em todas as dimensões. As consciências, né, os espíritos vão perceber também que nós mudamos em algumas coisas. Bem, tem mais o Daniel Bertolucci, lá de São Legal, Paulo, né? legal. Legal, Bem-vindo, entrou Daniel. aqui, ele está nos assistindo. E o Carlos Menezes, ele está dizendo que, na minha vida, o parapsiquismo é como um divisor de águas entre a minha vida antes e a de hoje. Depois que comecei a estudar Conscienciologia e a desenvolver o parapsiquismo, minha qualidade de vida é imensamente melhor. Faz sentido essa minha percepção? A ideia é essa, e a ideia é que na próxima vida você não precisa ter esse divisor de Pois águas, é. você já nasça com ele manifestando naturalmente. Já sabendo usar o seu E parapsiquismo. você já mantém essa qualidade de vida que você conquistou. A ideia é essa, isso é o caminho que a gente espera do nosso processo Ai, que evolutivo. pena, professor, o nosso programa está quase terminando, né? Então, podemos concluir dessa nossa conversa de hoje que somos consciências em evolução e precisamos assumir os potenciais pessoais, criando um ego interassistencial e evolutivamente maduro. E o conhecimento do nosso parapsiquismo é essencial nesse processo e, consequentemente, melhorando a nossa qualidade de vida. Antes de encerrar, você quer deixar algum recado, dizer alguma coisa para todos que estão nos ouvindo e assistindo? Eu queria falar duas coisas. A primeira, assim, o processo evolutivo, ele exige um pouco de esforço, mantenha, procure sempre estar cada dia melhor, um pouquinho melhor do que você foi ontem. E dentro da estrutura da Conscienciologia, a gente tem um verbete que chama Qualidade de Vida Ideal. Foi muito bem redigido por uma colega nossa, e eu recomendo ele tem aqui até algumas condutas, tem vários itens bem interessantes nesse verbete. A pessoa que quiser aprofundar isso, fica aí a minha indicação. Então, ela até recomenda algumas condutas, eu vou ler né? as condutas aqui para a pessoa, né, ter uma qualidade de vida melhor, né? Exatamente. Então, assim, uma autoavaliação holossomática e consciencial diária, uma autopesquisa permanente, uma autoorganização de maneira geral, um bom humor sadio, o estado vibracional profilático, a flexibilidade pensênica cosmoética, a fraternidade irrestrita, a neofilia terapêutica, a reciclagem constante e a retilinearidade pensênica vivenciada.
Pois é. E eu também quero lembrar a quem está nos assistindo, nos ouvindo, que o professor Mário, que está em Portugal, ele vai dar o curso Efeitos do Perdão para a Autopacificação, que tem a ver com qualidade de vida. E lá no Porto, então, dia 18 e 19, Efeitos do Perdão para a Autopacificação, no Porto, com o professor Mário Oliveira. Bem, que pena, mas estamos encerrando o nosso programa Parapsiquismo em Foco. Agradecemos a presença do professor Igor Cabral. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito bons esclarecimentos, né, que você nos proporcionou, compartilhou conosco hoje, sobre parapsiquismo e qualidade de vida. E deixo uma pergunta para os nossos ouvintes para reflexão. Você vivencia a qualidade de vida ideal? Né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Agradecemos a todos pela participação. Estarei com vocês na próxima quarta-feira, das 14 às 15 horas, conversando sobre parapsiquismo. E lembrem-se, vamos substituir a crença no desconhecido pela experiência vivida. Ótimo dia para todos, ótima semana para todos, repleto de boas energias. Até quarta-feira.